Diversas greves têm surgido Brasil afora, principalmente dos servidores da educação federal. E você quer entender um pouco mais de greve de servidor público? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que a gente sabe hoje sobre greve. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e também em direito sindical, que envolve o direito de greve. E bom, greve para servidor público está prevista lá na Constituição, ou seja, é um direito social do servidor público realizar a greve. O problema é que a Constituição Federal faz menção a uma lei que deve regulamentar a greve no serviço público. Essa lei existe, Jorge? Até os dias de hoje, não. Essa lei não existe. Consequentemente, o STF, ao apreciar a questão de vários sindicatos levando ações ao STF, falando, olha, nós estamos fazendo greve, queremos fazer greve como servidores públicos, é um direito constitucional nosso, e não há essa lei regulamentando. O STF decidiu que a lei que se aplica para a greve de servidor público é a Lei Geral de Greve. Consultando a Lei Geral de Greve, que é a Lei Federal 7.783, a gente tem a previsão de que a greve ela suspende o contrato de trabalho, isso lá para a iniciativa privada. E daí ficou a dúvida, poxa, se essa lei de greve que está aplicada aos servidores públicos suspende o contrato de trabalho, será que haveria suspensão da obrigação do poder público pagar a remuneração do servidor público? O STF veio e disse que sim, caso haja greve, o servidor público que esteja afastado das suas funções não receberá a sua remuneração. Entretanto, existem duas exceções para resguardar a remuneração do servidor público mesmo durante uma greve. A primeira exceção que a gente tem é a possibilidade de acordo com o poder público para uma compensação desses dias que não foram trabalhados durante a greve. Então, após a greve ser instaurada, vem o poder público, faz a negociação e no meio dessa negociação seria possível realizar um acordo de compensação. Então, mesmo estando afastado do serviço, os servidores grevistas, eles não teriam prejuízo da remuneração nesse caso. E a segunda hipótese de não prejudicar a remuneração do servidor público é quando essa greve foi motivada por um ato ilícito do próprio poder público. Ou seja, a administração, o governo, a prefeitura, o Estado cometeu um ato ilícito contra o servidor público. Vamos imaginar uma situação de ato ilícito clássica aqui, que na verdade provavelmente é o ato ilícito mais absurdo, que é não pagar a remuneração do servidor público. Ah, Jorge, isso daí nunca aconteceu. Já aconteceu sim. Já tiveram estados que estavam com os pagamentos atrasados dos servidores públicos. Então o servidor público trabalhava e não recebia a remuneração dele por direito. Consequentemente, essa situação, caso ela gerasse uma greve por parte dos servidores públicos, a remuneração dos dias de greve não poderiam ter o pagamento suspenso. O valor desses servidores grevistas seria, o valor que eles iriam receber seria a remuneração integral. Porque a motivação dessa greve foi devido a uma ilegalidade do próprio administrador, da própria gestão pública nesse caso. Bom, pessoal, o que eu falei para vocês até agora sobre greve é um panorama geral do que a gente tem e sempre teve na doutrina, com base de estudo em direito administrativo, direito do trabalho, envolvendo o servidor público. Mas, no ano passado, saiu uma decisão muito interessante do STJ. Ao apreciar uma situação de greve, foi questionado o STJ o seguinte, olha, durante a greve não teve o registro de ponto dos servidores públicos. Então, eu não sei quem faltou durante a greve, qual dia faltou, quantas horas faltou, porque o registro de ponto estava inativado, vamos dizer assim. Pode ser até uma situação em que os servidores do RH, ou o servidor que controla o ponto, também estava de greve. Ou seja, eu não tinha um registro disso. Como eu lido com essa situação? Eu vou descontar os dias que ficaram de greve, todos os servidores públicos que não constaram um ponto, ou eu vou deixar a remuneração de todo mundo? E, infelizmente, ao nosso ver, principalmente como advogado de servidor público, a decisão do STJ foi muito infeliz. O STJ entendeu que, nesse caso, mesmo sem registro de ponto, o Estado, município, União poderia descontar a remuneração do servidor que não estivesse nesse registro. Eu vou ler o texto e explicar um pouco melhor a situação para vocês. O STJ emitiu essa decisão em 2023 no informativo 789. É só você ir lá no site do STJ e pesquisar o informativo no tema direito administrativo. No final da decisão aqui, que consta no site, ele fala o seguinte: vale ressaltar que a impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas não pode tornar-se um óbice para reconhecer o direito da parte autora aqui no caso é
a gestão pública de descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos, em decorrência da suspensão temporária do contrato de trabalho, que é o que a gente explicou, que vem lá da Lei Geral de Greve. E daí ele fala o seguinte no final do texto: até porque o referido desconto somente será implantado após prévio procedimento administrativo em que será assegurado ao servidor exercício do contraditório da ampla defesa. Aqui talvez o STJ deu uma salvaguarda para o servidor público, porque ele diz o seguinte: olha, se eu não tenho a comprovação de ponto, você pode descontar do servidor público que estava em greve esse valor que ele não trabalhou, esse dia que ele não trabalhou. Mas você deve garantir que esse desconto vai acontecer por um prévio processo administrativo. Então ele salvou de certa forma o servidor público no sentido de que, olha, se você quiser descontar, você vai ter que instaurar um processo, vai ter que intimar o servidor público para o servidor público se justificar, mostrar que ele estava no trabalho ou mostrar que realmente ele não estava no trabalho, vai ter que ser montado um processo administrativo. A questão é que a gente não sabe, depois dessa decisão do STJ, como isso vai acontecer exatamente. Honestamente, não me parece que principalmente uma administração do município, que normalmente é pequeno, não tem uma cultura de processo administrativo, vai instaurar um processo administrativo para que o servidor justifique se ele estava na greve ou não. A atitude mais óbvia, infelizmente, dessas municipalidades pequenas é justamente efetivar o desconto do servidor público, porque às vezes nem tem sindicato lá na região para defender ele. A assessoria de um advogado é cara e eventualmente nem é interessante para o advogado atender uma situação dessa, porque justamente não tem uma remuneração. Ou seja, deveria haver uma entidade responsável pela defesa desse servidor público, mas a gente sabe que a grande maioria dos municípios no país não tem esse amparo, um amparo legal, um amparo jurídico para o servidor público nessa situação de vulnerabilidade. Então, provavelmente, o município nem vai instaurar o processo administrativo, vai descontar o dia do servidor público e o servidor público vai perder esse dia que ele estava de greve e às vezes ele nem queria estar de greve. Enfim, mas o nosso objetivo aqui é informar você, trazer o que está acontecendo de mais atual envolvendo o direito de servidor público, direito de greve, porque a gente está passando por várias greves nas universidades federais do Brasil. Basicamente, os servidores federais eles estão pedindo coisas para o governo. Por que eu usei esse termo, pedindo coisas? Para demonstrar que não é aquela situação de hipótese de uma atitude legal do governo, tá? Então, basicamente, eles têm pedidos, ou seja, eles querem melhorar a categoria, melhorar o repasse para a educação e eles estão certíssimos, eles têm que brigar por esses direitos e a gente sabe que o servidor público nunca ganhou nada no país sem ser brigando, sem ser negociando. Essa é a única forma de justamente garantir um direito constitucional nosso, que é o direito à educação. Então, nesse caso, tanto os servidores da educação da parte técnica quanto os professores têm total apoio da gente nesse tipo de medida grevista, que é uma greve legal instaurada e que o governo deve melhorar as propostas, atender na medida do possível o que as entidades, esses servidores estão pleiteando. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gosta de acompanhar notícias, direitos sobre o servidor público, inscreva-se no canal, acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais e um abraço.